Bom dia, queridos, bom dia, família viva, e a todos que estão conosco assistindo essa transmissão. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Essa manhã é uma manhã muito especial, porque o Senhor renovou sobre nós as suas misericórdias, o seu amor e a sua graça. Que você seja abençoado através dessa transmissão, através da palavra de Deus ministrada, que realmente gere em você frutos, gere em você uma perspectiva e que te faça avançar e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã declarar que você e toda a sua casa são muito especiais, são realmente a criação de Deus, e com isso Ele dá muito valor. Nessa manhã eu quero ministrar uma palavra ao seu coração e peço que você sem reservas possa compartilhar esta palavra da verdade, esta palavra que traz esperança, essa palavra que traz destino, essa palavra que traz fé, essa palavra que traz inspiração, e que você realmente, e para quem você compartilhar, seja poderosamente abençoado. Nessa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com o tema submersos nos propósitos bíblicos, e eu quero trazer essa palavra ao seu coração com muita fé, com muita ousadia, e dizer que você foi criado por Deus para dar certo. Você é uma criação de Deus, você e toda a sua família. O texto que eu quero compartilhar como base desta mensagem, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Está em Colossenses capítulo 1, verso 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Uau, que palavra, que bênção! Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nessa manhã, meu querido, minha querida, eu quero dizer que a nossa vida, preste bastante atenção nisso, a nossa vida, ela é conotada, ela tem muitas questões, várias questões, dúvidas, encontros, desencontros, momentos fáceis, difíceis, momentos adversos, momentos calmos, momentos mais tranquilos e momentos mais tempestuosos. Mas a verdade é, meus queridos, que eu quero afirmar com você e toda a sua família, que só podemos encontrar paz, só podemos encontrar respostas e o verdadeiro sentido da vida na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Filho de Deus, na pessoa dele. Somente nele nós podemos encontrar o real propósito da vida, porque Cristo revela a vontade do seu Pai, do Senhor Deus. E para que eu possa e você juntos encontrarmos respostas para as circunstâncias da vida, nós não vamos encontrar em jornais, nós não vamos encontrar nos noticiários da TV, nós não vamos encontrar em revistas, nós não vamos encontrar em sites, nós vamos encontrar na palavra de Deus, da boca de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos ao nosso respeito, Ele nos fez com um propósito. Como nós lemos, nele foi feita todas as coisas, por meio dele e para ele. Então, hoje eu quero trazer essa palavra para que você junto comigo possa mergulhar, possa estar submerso a esses propósitos bíblicos que nos dão sentido à vida, principalmente nesses dias difíceis, de confinamento, de isolamento, nessa pandemia que estamos vivendo. Queridos, o Senhor tem propósitos maravilhosos para você, para toda a sua casa, não é? Então, nessa manhã, eu quero ler com você também Efésios. Olha o que diz a palavra, Efésios 1, 11, 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha que palavra maravilhosa. Nesse texto que nós lemos de Efésios, nós podemos extrair 4 verdades principais sobre o sentido da vida na terra. 4 princípios evidentes, 4 princípios essenciais para que possamos entender qual é o propósito da nossa existência, o propósito ao qual estamos nesta terra. Agora entenda, meu querido, minha querida, entenda uma coisa: tudo se inicia em Deus e tudo termina nele. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Tudo se inicia com ele e tudo terminará com ele. O Senhor tem o governo nas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, nele habita toda a sabedoria, todo o amor, toda a justiça, e nele nós podemos encontrar respostas para os questionamentos mais difíceis que temos, que a nossa alma tem, e nele nós encontramos respostas. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã. Em relação a isso, Deus deseja, é da vontade de Deus, que vivamos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida recheada de sentido, de propósito, não é? Não que titubeamos nessa terra, não que vivamos de maneira no escuro, no obscuro, ok? Não, o Senhor tem vida plena, o Senhor tem sentido para nós, tem um começo, tem um meio e tem um fim, ok? E diante disso que eu estou falando, esse é o maior desejo de Deus, é o maior desejo de Deus. Qual é? Esses aspectos que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que Deus quer trazer ao seu coração, a afirmação nesta manhã e para toda a sua casa e para onde você compartilhar, para toda a humanidade, a primeira coisa é que você tenha identidade. A identidade é a marca que Deus deixa nos seus filhos nessa terra, a identidade de filho, uma identidade firmada, sólida, que te dá um destino, que você sabe para onde você vai, não é? Não fica perdido. Essa identidade, ela te garante o endereço, ela te garante algo firme, ok? Então Deus deseja que você descubra a sua identidade, Ele deseja isso, Ele quer isso, que você e eu possamos encontrar nele a nossa identidade. Então você e eu podemos ter várias dúvidas, podemos ter vários questionamentos, mas algo nessa manhã precisa ficar claro no seu coração, precisa ficar evidente no teu coração. O que? É que você é uma criação especial e exclusiva de Deus, que você é uma criação especial de Deus. Ele já te deu um significado, Ele já te deu esse significado, basta você descobrir nele. E a Bíblia diz que Ele se deixa encontrar. Então se eu confio no amor dEle, confio nas palavras dEle, no caráter de Deus, é nele que eu vou encontrar propósito e sentido para a minha vida, e é nele que está a minha identidade. Por que eu fui criado? Por que eu vivo nessa terra? Então só nele eu posso encontrar identidade. A tua completa dependência de Deus revelará a sua identidade. Quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você deixar a sua vida, não é, ir encontro nele e buscá-lo de uma maneira simples, de uma maneira sincera, Ele se revelará a você, e juntamente dele, através dessa dependência, Ele vai te mostrar quem você é. Ele vai mostrar quem você é. E não fique preocupado, olha, eu sou isso, eu fiz aquilo. Muito pelo contrário, Ele se deixa encontrar. Aí onde você está, não é? Na sua casa,
nesses momentos de confinamento, Ele quer se revelar a você e te trazer, fazer com que você descubra a sua real identidade. Outra coisa que Deus, outro aspecto, não é? Que é da vontade de Deus, é te trazer propósito. Isso mesmo, propósito, para que você e eu possamos viver esses dias na terra, entendendo qual é a minha existência, a sua existência, como estamos vivendo os breves dias nessa terra. Então o propósito faz disso. O texto continua dizendo no versículo 11 que lemos: tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. O que tem que predominar, o que tem que ser relevante na minha vida, na sua vida, na nossa história, não são as nossas vontades, mas é a vontade dele, que é carregada de propósito, ok? Existe um segredo por detrás dos propósitos da nossa vida, é o sacrifício. Pois é, não se assuste com isso, presta atenção, não se assuste com esse nome, com sacrifício, mas sacrifício nada mais é do que algo essencial para entendermos o sentido da vida. Eu estou falando de sacrifício, é ter prazer de entregar-se a Deus, é ter a satisfação de trazer a Ele renúncias, de trazer a Ele todo o nosso coração, toda a nossa fé, toda a nossa expectativa. Quando entregamos para Deus as nossas vidas, quando entregamos para Deus e nos rendemos aos seus propósitos, nós começamos a entender quão poderoso Ele é, como Ele se revela a nós de maneira clara, audível, de maneira maravilhosa. Então, um dos aspectos muito, muito importantes da nossa vida é justamente isso, é o prazer de nos sacrificarmos a Deus, com o coração aberto, entendendo que Ele tem propósitos eternos para mim, para você, para toda a nossa família e para todos os nossos, para todos que estão ao nosso redor. Terceira coisa e terceiro aspecto que Deus deseja realizar em nós, para entendermos mais os propósitos da nossa vida, é o relacionamento. Tudo na vida se baseia em relacionamento. Tudo nessa vida, queridos, pode ter certeza que eu estou dizendo. Tudo nessa vida. O texto diz: sejamos para o louvor da sua glória. Quando falamos em relacionamento, estamos falando de algo espiritual. Não estamos falando de um relacionamento religioso, né? Não estamos falando de um relacionamento superficial. Todos os relacionamentos superficiais não são duradouros. Todos os relacionamentos onde o que predomina é a minha vontade, é o meu egoísmo, ele não prospera, ele não avança, ele não cresce. Mas nós estamos falando aqui de um relacionamento com Deus. Nós estamos falando aqui de um relacionamento sincero com Deus, intenso com Deus. Não se trata de uma religião, não se trata de um relacionamento com a placa de uma igreja denominacional. Não se trata disso, se trata de um relacionamento sincero. E o que é isso, pastor? É um relacionamento que presta-se contas. É um relacionamento que tem liberdade. É um relacionamento que traz uma intimidade, um relacionamento saudável, intenso, que te faz crescer, que te faz enxergar a vida com outros olhos, que te leva a compreender o porquê realmente você está onde você está. Você frequenta os lugares onde você frequenta, você faz o que você faz. Isso é a base disso, é o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor. Então Jesus propõe um relacionamento de amor com a gente. De amor, você que está nos ouvindo nessa manhã, o Senhor quer proporcionar um relacionamento de amor com você. Ele não quer te condenar, Ele não quer te castigar, Ele quer te abraçar, Ele quer se deixar encontrar por você, mas a busca tem que ser nossa, a busca tem que partir de mim e de você. Então, hoje, nessa manhã, o Senhor deseja ter um relacionamento pessoal,
É uma escolha que você precisa fazer para te dar propósito na vida, para te dar sentido, que é esse relacionamento. Se alguém recusa entregar-se a esse amor, nunca entenderá o propósito real da sua vida, ok? E vai ter sempre frustrações. E nessa manhã, se entregue-se ao Senhor. Mesmo você, frequentador de uma igreja, mesmo você que é simpatizante com a igreja, mesmo você que é de outra religião, hoje o chamado para a sua vida, para te dar sentido real da sua vida, é ter um relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que traz sentido para a sua existência, o Altíssimo, o Deus que te fez e te criou. E quarto e último aspecto para dar sentido à nossa existência é a nossa eternidade. Você sabe que não vai terminar tudo aqui, não é no sentido de é esse mundo apenas, ok, eu vou fazer o que dá para fazer, eu vou ser o que dá para ser, morreu, acabou. Muito pelo contrário. O que é eternidade? A eternidade é uma realidade. Da mesma maneira que você ouve a minha voz, da mesma maneira que você me vê, a eternidade também existe, ela é real, ela é viva, ok? E diante disso, o reino de Deus, ele rege todo o universo. O reino de Deus é real, é eterno. E diante dessa palavra, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 11, diz assim, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção, a igreja é um plano de Deus, a família é um plano eterno de Deus, eu sou um plano eterno de Deus, você é um plano eterno de Deus, sua família é esse plano eterno. Então necessitamos nos desprender hoje desse mundo, eu digo desse mundo, queridos, me entenda, é do sistema mesmo, é do que rege esse mundo, que a Bíblia diz que já está caído, é um mundo que jaz do maligno, já está sepultado pelo inimigo das nossas almas. Agora o Senhor propõe um novo mundo para nós. A Bíblia diz que antes nós éramos das trevas, agora somos da luz. E ser da luz é viver um novo de Deus, um mundo novo interiormente. Às vezes você olha e vê, nossa pastor, mas eu não vejo mudanças fora. Pois é, porque as mudanças estão dentro. As mudanças estão dentro de você. As mudanças estão dentro de mim, é no nosso interior. O Senhor muda o nosso interior. À medida que Ele transforma o nosso interior, nós conseguimos enxergar a vida de uma melhor maneira, uma maneira com propósito, uma maneira com sentido. Então eu te convido nessa manhã a entregar-se a Deus, viver essa eternidade, não as coisas desse mundo. Olha o que a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, queridos, à medida que você buscar o Senhor, entenda, Ele tem desejo de deixá-lo encontrá-lo. Olha que lindo isso, Ele tem esse desejo. É igual o meu filho brincando com meu filho, e você também pode ter brincado com seu filho, seu sobrinho, enfim, uma criança, que quando você esconde atrás de uma cortina, ou quando você se esconde em algum lugar, você deixa parte do seu corpo à mostra, dizendo, olha, eu vou me esconder, mas eu vou me mostrar. Deus faz a mesma coisa com a gente. Nós somos filhos que precisamos encontrá-lo, mas Ele se deixa encontrar por nós. Então Ele te deixa encontrar. Que lindo isso! Isso é maravilhoso, porque Ele é um Deus de amor, ok? Então, diante do que eu estou falando, queridos, compreendendo um pouco isso, que nós falamos sobre sentido da vida, os aspectos de identidade, propósito, relacionamento e eternidade, eu quero dizer para você que fica mais claro nós compreendermos os propósitos bíblicos, onde nós podemos
nos submergir a esses propósitos e entendê-los de maneira mais clara. Então eu te convido a viver isso comigo nessa manhã. Quais são os propósitos bíblicos? É adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Acredite, Deus nos chamou para viver esses propósitos bíblicos. Não é um formato fechado, um formato engessado de uma determinada igreja, não é? Ou de um determinado sistema. Não, está na Bíblia isso. E nós extrairmos essas verdades para que juntos possamos viver o melhor de Deus, como filhos, com relacionamento. Nessa manhã nós podemos fazer a pergunta: como é que eu posso, ou como é que eu consigo viver os propósitos bíblicos nesses dias tão desafiadores? Como é que eu consigo viver os propósitos bíblicos nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis? Queridos, eu quero dizer para você com a mais clareza e a mais absoluta certeza do meu coração e diante da palavra de Deus a qual eu estou aqui, você consegue viver sim os propósitos bíblicos de Deus, os propósitos bíblicos nesses dias de uma maneira intensa. Você pode. Quer ver uma coisa? A primeira coisa, ou o primeiro propósito que nós, de forma bíblica, nós podemos viver é a adoração. A adoração vai além de templo, a adoração vai além de lugares, a adoração vai além de música, a adoração vai além de qualquer coisa. A adoração, ela não tem um lugar físico, ela tem ela é um ambiente espiritual. Onde você estiver, aplicar o seu coração, acreditar que você depende de Deus, confiar nele e falar com ele. Sabe o que é adoração? É trazer prazer a Deus, é confiar nele e obedecê-lo. Então a adoração, ela é sacrifício também. A adoração, olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entenda que o coração de Deus, ele não é tocado por tradições, ele não é tocado por ritmos, por estilos, mas ele é tocado por corações e expressões de amor através de pessoas que o amam. Nessa manhã você pode adorar a Deus. Você nasceu, você foi criado para adorar a Deus. Todos fomos criados para adorar a Deus. Que lindo! A Bíblia diz no Salmo 40, verso 3, 4, assim ó: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E a Bíblia diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como é bem-aventurado, como é um adorador aquele que coloca, que põe no Senhor a sua confiança. Isso foi o salmista Davi que escreveu. E também em Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não divida o seu coração com outras coisas. Não divida o seu coração com outras coisas dessa terra. Coloque o seu coração, aplique seu coração inteiramente em Deus, na presença de Deus. Queridos, ele continua: de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que não é algo emocional, é algo que traz prática. A adoração, ela te faz agir. A adoração te tira do status quo que você vive. A adoração faz com que você viva o melhor de Deus, faz com que você e eu nos movemos a uma realidade diferente, espiritual.
A adoração é dar prazer a Deus, isso é adorar o Senhor. Você foi planejado para dar prazer a Deus, você foi planejado para isso, criação de Deus. Você foi feito para agradar a Deus, para fazê-lo sorrir. Você já pensou nisso? Você foi feito para fazer Deus sorrir. E você vai entender a essência da adoração e como desenvolver uma amizade com Deus. Deus é o teu melhor amigo. Você tem amigos? Eu tenho amigos, amigos sinceros, amigos verdadeiros, que nos momentos difíceis estão juntos, nos momentos mais tranquilos também estão juntos. Amigo não tem circunstância que o separe. Então Deus é o nosso melhor amigo. A Bíblia diz que Ele, o próprio Jesus, estaria conosco todos os dias. Por quê? É por causa do relacionamento, é por causa da intimidade, é por causa do convívio, é por causa da amizade, ok? Então, meus irmãos, preste atenção, mergulhe fundo na experiência de conhecer melhor a Deus, desenvolva uma amizade com Deus. Esse é o primeiro propósito. Você lembra quando eu falei que esses propósitos nós poderemos viver nesses dias tão desafiadores? Quem é que pode barrar a tua adoração? Quem é que pode calar a tua voz? Quem é que pode fechar a boca de um adorador? Ou então fazer com que um adorador não só se cale, mas pare de desejar o Senhor? Não, adoração é dar prazer a Deus, é fazer a vontade dEle em todas as coisas. Segundo propósito bíblico, a qual nós nesses dias desafiadores podemos viver, é a comunhão. Eu tenho que obter comunhão com Deus. O texto diz, primeira carta aos Coríntios 1:9, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Detalhe, preste atenção, o qual nos chamou a uma comunhão. Chamou a uma comunhão. O Senhor não apenas se apresenta a nós como um pai. Ele é um pai de amor. Somos os seus filhos. Mas nós não ganhamos só um pai, nós ganhamos uma família, nós ganhamos irmãos e irmãs. A família cresceu, e a vontade de Deus é que essa família cresça cada dia mais, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Deus ama no mesmo padrão, no mesmo nível a todos, ok? Respeitando a todos. Então, diante disso, você não foi feito para viver só, eu não fui feito para viver só. Deus me criou, Deus te criou para fazer parte de uma família. E nós temos visto nesses dias quão importante é a família biológica, a família de Deus. Quantas coisas Deus está movendo dentro das famílias. Eu vejo crianças gravando vídeos, eu vejo crianças cantando, eu vejo crianças recitando poemas, eu vejo pais louvando, clamando a Deus, compondo músicas, adorando o Senhor. Isso é maravilhoso. As famílias têm tido mais comunhão, o sentido real da comunhão. Por isso que eu digo, meus queridos, na comunhão com Deus aprendemos que nele há aceitação, nele há cuidado, nele há amor. É nisso que nós estamos dizendo. Esse propósito de comunhão faz com que a gente sente segurança, e a comunhão nos faz entender o significado da paternidade. Veja bem, Deus se apresenta como o nosso Pai, mas também Ele coloca uma mesa e pede para nós nos assentarmos à mesa dEle, na presença dEle, com segurança, com intimidade, com paternidade. Não existe paternidade espiritual se não houver comunhão. E isso, queridos, é esse propósito que nós temos que viver. A essência da igreja nunca foi ser um clube fechado,
nunca ser esse clube fechado social com seus associados, não é? Mas uma família geradora de filhos. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês: as portas das igrejas podem estar fechadas, nós não podemos nos reunir de forma, como família, aqui presencial, mas os céus estão abertos, Deus continua adotando filhos, Deus continua salvando pessoas, Deus continua fazendo milagres, Deus continua resgatando vidas do inferno, Deus continua batizando pessoas, Deus continua movendo corações em adoração, Deus continua, os céus estão abertos, as janelas e as portas do céu estão abertas, derramando sobre nós bênçãos sem medidas, derramando propósitos, derramando fé, derramando esperança. O céu, ele não está em crise. Então por isso nós precisamos ter comunhão. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então quando nós colocamos fé, aplicamos fé na pessoa de Jesus, Deus torna-se o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nos tornamos seus filhos, e o meu próximo também se torna o meu irmão, a minha irmã, e ali a igreja se torna uma família espiritual. Sabe o que significa comunhão? Significa ter uma vida em comum, uma vida em comum com os propósitos dele, uma vida em comum em amor, em fé, em adoração. Terceiro propósito nas nossas vidas, nesses dias tão desafiadores que podemos viver, eu tenho que aceitar o processo do crescimento espiritual. Há uma oportunidade maravilhosa de você crescer espiritualmente. Olha o que diz o texto de Filipenses 1, 9 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9 a 11, que coisa maravilhosa. Aí eu pergunto para vocês, nesses dias de confinamento, de todo o isolamento, você tem crescido como pessoa? Você tem crescido como um cristão? Você tem crescido como um discípulo? Ou você está encarando essa situação como uma oportunidade de crescimento espiritual, ou mergulhando apenas no assunto do momento? Você tem crescido? Você tem crescido como pessoa? Você tem crescido como pai? Você tem crescido como esposo, esposa, como mãe, como filho, como cristão, como discípulo de Cristo? Você tem crescido? Queridos, eu aprendi que necessidades geram oportunidades de crescimento. Necessidades geram oportunidades de crescimento. Então, o meu apelo para você: vamos crescer juntos, vamos crescer, vamos avançar. O crescimento nos amadurece. Escute isso: a maturidade cristã, a maturidade espiritual é algo intencional. É algo intencional. A maturidade espiritual é algo que se demonstra na maneira a qual eu vou agir, na maneira pela qual agimos, muito mais do que sabemos. Vale muito mais a ação do que o conhecimento. O conhecimento é importante, mas na maturidade espiritual é a minha ação diante da questão. Olha o que diz Efésios 5:10: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam. Quem é discípulo quer aprender, precisa aprender. Quem quer crescer espiritualmente deseja o crescimento, deseja crescer, amadurecer. E são dias de amadurecimento, podem ter certeza, são dias de amadurecimento espiritual. Quando você sair desse isolamento, desse confinamento todo, como é que você vai sair? Diferente ou não? Como é que você vai sair? Melhor ou pior?
Você vai ser mais maduro ou mais infantil? Esse é o grande desafio, porque maturidade envolve crescimento espiritual. Como você vai sair diante desse confinamento? Você tem que sair diferente emocionalmente, você tem que sair diferente fisicamente, você tem que sair diferente, principalmente voando espiritualmente. É assim que você tem que realizar, é assim que você tem que sair de toda esse isolamento. Após o pós-pandemia, como que você vai ser? Como que estará as suas emoções, o seu coração, a sua fé, as suas convicções, a sua família, a igreja? Elas têm que ser mais relevante, mais firme, ok? Então, não existe atalhos para o crescimento, existe uma decisão. Desejo crescer, então vou avançar, vou crescer em Jesus, vou permanecer, vou viver a vida de forma mais efetiva e cumprir os meus propósitos na terra. Como é que eu cresço, pastor? Na palavra, com uma nova perspectiva sobre a sua própria vida, com convicções mais firmadas na palavra e com ousadia e prontos para avançar e cumprir os propósitos de Deus. Quarto propósito é o prazer de servir. O prazer de servir. O texto diz, Romanos 12:1, olha só: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, e esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Numa outra versão, não é, que eu li aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que a vontade é essa, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Você vê que serviço se associa com adoração, adoração se associa com serviço. Eu adoro servindo e eu sirvo adorando. Esse é o propósito do serviço. Aceite essa missão. Aceite essa missão que Deus te fez. Deus te moldou para servir. Deus te criou para servir. Deus te fez, entenda o seu molde, o seu perfil, e use tudo isso para revelar a glória de Deus, para trazer propósitos a Deus, ao Senhor, para trazer propósito à sua vida e honrar o Senhor. Queridos, pense como servo, viva como servo. Mesmo diante das suas fraquezas, Deus usará isso para te fazer um servo melhor. Ninguém é perfeito. Às vezes as pessoas pensam, puxa, mas eu tenho que ter um super dom, um super talento. Não é nada disso, é na simplicidade, mas com certeza você pode servir em alguma coisa. Você foi feito para servir, você foi feito para isso. E quando você serve, você agrada o coração de Deus. Olha só o que diz 1 Pedro 4,10: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus tem seus jeitos de agir, Deus tem suas maneiras de agir, Deus tem seus propósitos de agir. Então entenda isso. O nosso serviço é a nossa contribuição para o mundo. O nosso serviço é a nossa contribuição para esse mundo e para que o reino de Deus seja conhecido. Que coisa mais fantástica, sobrenatural. Todo cristão foi chamado para servir. Você foi chamado para servir. Quais são as oportunidades que existem hoje para você servir alguém? Por isso que eu digo que mesmo diante do confinamento, mesmo diante do isolamento, a missão da igreja, a igreja continua viva, relevante. As famílias precisam de uma palavra de esperança, de um serviço. Hoje eu fui fazer uma visita, essa semana eu fui fazer uma visita e eu fiquei muito maravilhado com dois irmãos, um menininho e uma menina. Nós fomos fazer uma visita e eles, sabendo, né, que nós íamos lá, uma visita da calçada, bem rápida,
e nós chegamos, estava eu com o Tiago, nós chegamos e ali nós oramos pela família, lemos um versículo, oramos por eles, e aí o menininho, ele veio dizendo: pastor, é para você e para a pastora, 3 desenhos, 2 dele e 1 da irmã. E ali me emocionou quando eu vi esses desenhos. Eu guardei no meu bolso. Quando eu cheguei em casa, eu pude ver os desenhos. Eu me emocionei porque eles tiveram o serviço de desenharem. Eles tiveram o prazer de servirem ali e entregarem para mim o desenho. Lindo isso. Então, mesmo diante da crise, nós podemos servir, nós podemos ser úteis. Queridos, a minha pergunta é: quais são as oportunidades que existem hoje para você servir alguém? Você pode servir, você pode ajudar alguma pessoa que está no grupo de risco em fazer as compras. Você pode ajudar uma pessoa que está no grupo de risco aí na farmácia, comprar os remédios. Você pode ajudar. Você pode também servir orando pelas pessoas na calçada, estendendo as mãos e abençoando vidas. É um serviço. Você pode fazer uma oração pelo telefone. Você pode fazer uma chamada, uma videochamada e abençoar pessoas. Você pode fazer bilhete, confeccionar bilhetes, ok? Nos seus vizinhos, na sua vizinhança, e deixar no portão, na garagem, debaixo da porta. É um serviço que vai abençoar pessoas. Comece pequeno, comece fazendo coisas que parecem ser simples, mas quando cai no coração da pessoa que está aflita, é algo gigante e abençoa vidas. Ou seja, meus queridos, você pode entregar cestas básicas, você pode fazer uma compra, você pode ir no mercado e quando estiver fazendo a sua compra, colocar ali, acrescentar ali mais 1, 2, 3 quilos de alimento e abençoar outras pessoas. Enfim, são infinitas as possibilidades que nós temos de abençoar e de servir pessoas. Não fomos criados para o consumo, nós fomos criados para o serviço. E servir é se doar, doar tempo, doar recursos. Esse é o serviço a qual o Senhor deseja que façamos. Quinto e último propósito que nos dá sentido à vida nesses dias de confinamento, de isolamento, é que a nossa missão como igreja, ela continua mesmo diante da quarentena. Ela continua. Olha só o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, eu os envio, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Entenda, na sua missão, Deus estará sempre com você. Na sua missão, Deus estará do seu lado, porque Ele é o dono da missão, Ele é o protagonista da missão, e Ele te chamou para isso, Ele te acompanha. Você foi feito para essa missão. Essa missão tem o seu tamanho. Ela existe para você. Deus está atuando no mundo de muitas maneiras. Deus está fazendo movimentos extraordinários na terra. Deus está fazendo movimentos extraordinários dentro dos lares. Eu falo pela minha casa, queridos, eu falo pela minha casa. Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas só vai colher coisas extraordinárias se eu me mover para coisas extraordinárias. Não adianta você querer algo novo de Deus fazendo as mesmas coisas, isso não tem sentido. Mas diante dessa missão, queridos, diante dessa missão, o Senhor está fazendo grandes coisas, quer fazer grandes coisas. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando os seus servos para essa missão que não termina, que não acaba. Esse é o único propósito, queridos, que nessa terra ela não vai mais existir quando Jesus voltar.
a adoração vai continuar no céu, a comunhão vai continuar no céu, o discipulado eu vou crescer cada vez mais, olhando o Senhor como Ele é, nós vamos crescer no céu também, nós vamos servir no céu também, mas missão é só aqui. Então não perca a oportunidade de fazer missões, de falar do amor de Deus, aleluia. É também um propósito bíblico. A palavra missão tem raiz no termo enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Cristo. E a Bíblia diz em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus nos salva e depois nos envia para alcançarmos outras pessoas. Uau! Deus te salvou para alcançar outras pessoas. Nós somos os mensageiros da paz, somos os mensageiros do amor, levantados nesse mundo. E sua missão, queridos, e a minha missão não termina na quarentena, não parou por causa da quarentena, ela continua. Vamos avançar? Vamos seguir? Então comece fazendo missões onde você está. Alcance a sua família, alcance os corações da sua família, os corações. Influencie seus amigos, estão ao seu redor. Influencie com mensagens, com textos. Influencie com mensagens de carinho, de fé, de esperança. Compartilhe do reino de Deus através das suas redes sociais. Queridos, use as suas redes sociais como a Bíblia que os outros vão ler. Use as suas redes sociais para falar do amor de Deus. Use as suas redes sociais para proclamar o reino de Deus. E traga um impacto na sua cidade. Queridos, essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração essa manhã. Que você viva essa semana buscando entender os propósitos que Deus tem para você, porque Ele tem propósitos. E eu só vou descobri-los à medida que eu me entregar e reconhecer que nele eu tenho identidade, eu tenho filiação, eu tenho propósitos, eu sou filho, eu não sou mais escravo, eu não sou mais órfão, eu sou filho de Deus, eu estou assentado à mesa de Deus para desfrutar tudo que Ele tem, tudo que Ele tem. E nessa manhã eu quero encerrar dizendo 2 versículos que fecham a questão dos propósitos bíblicos. Mateus 22, 37 e 39. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Deus tem propósitos eternos para você, que você desfrute deles, que nessa manhã você aceite esse desafio de encontrá-lo, de buscá-lo. Ele vai deixar, nós o encontrarmos. Ele se deixa encontrar. Vai depender da nossa disposição do coração, do nosso desejo, porque Ele tem vida eterna, Ele tem conquistas, Ele tem vitória, Ele tem bênçãos sem medida sobre a tua casa e sobre a tua família. Quero orar com você nessa manhã. Gostaria que você reunisse aí toda a sua casa, reunisse o seu cônjuge, a sua família, para nós juntos orarmos em nome de Jesus. Amém? Pai querido, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos dá destino, a Tua palavra nos capacita e nos envia. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Nela, Senhor, diante dela, nós, ó Deus, clamamos, para que nessa manhã, as nossas vidas, elas, ó Deus, possam compreender que o Senhor, ó Deus, tem sim propósitos eternos, aspectos, para que possamos, ó Deus, compreender os propósitos que o Senhor tem para nós. Senhor, o Senhor disse que o Senhor tem pensamentos de paz, o Senhor tem planos eternos.
O Senhor, ó Deus, está trabalhando. O Senhor, ó Deus, está movendo a igreja. O Senhor está movendo famílias. O Senhor está movendo céus e terra, ó Deus, para que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos. Pai, nós nos rendemos a eles nessa manhã. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Nós entregamos a nossa família ao Senhor. Nós entregamos, ó Deus, e nos rendemos ao Senhor em adoração. Nós queremos fazer parte da comunhão com o Senhor, com o nosso próximo, sendo família, pertencendo a uma família espiritual. Nós queremos crescer como cristãos, nós queremos crescer como pessoa, nós queremos, ó Deus, não só compreender, entender e saber sobre o Senhor, mas nós queremos, ó Deus, vivenciar lado a lado contigo e aprender com o Senhor, aprender com o meu próximo, aprender, ó Deus, com as pessoas, Pai. Coloque pessoas que nos abençoam, pessoas que nos fazem crescer, pessoas, ó Deus, que nos fazem ser elevados espiritualmente, ó Pai. Não, ó Deus, vivendo de forma medíocre, de forma, Senhor, totalmente mesquinha, mas não, Senhor, nós precisamos ao nosso lado pessoas que nos faça amadurecer espiritualmente. E nós reconhecemos, Pai, que a nossa missão, ela não terminou. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor nos levantou para servir o outro, para servir, ó Deus, as pessoas e levá-las ao conhecimento do Senhor. Ó Deus, fazer com que pessoas simples, pessoas normais, se transformem em extraordinários discípulos Teus. Por isso, use a igreja, use as nossas vidas, use cada família, Senhor, nesta manhã, e nós oramos, Pai, confiantes no Senhor, no Teu caráter e no Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que você seja muito abençoado, que você tenha uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Quero aproveitar também, antes desse encerramento, você que está contribuindo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, está abençoando a igreja, está abençoando pessoas, está com a sua generosidade, as pessoas têm sido muito abençoadas, e nós precisamos da sua ajuda. Está aí a conta da igreja, que você possa continuar fazendo as contribuições. Se você sentir no seu coração de contribuir, fique à vontade, ok? Você vai sim abençoar pessoas, e é com muita alegria que eu quero abençoar você e louvar a Deus pela sua vida. Então não pare, continue contribuindo. A igreja tem os seus compromissos, e é muito importante a sua fidelidade a Deus e a sua generosidade. Que Deus te abençoe. Eu abençoo cada ofertante, cada contribuinte, cada dizimista, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana abençoada, cheio de fé, de esperança e de propósito, juntos pelo Rei e pelo Reino. Deus te abençoe.